graça e a paz de Jesus esteja com você. Hoje é um dia muito especial para a nossa igreja, para a nossa comunidade. É sempre uma grande alegria, uma grande expectativa. Eu não sei vocês, mas eu fico assim, esperando assim com muita ansiedade a estreia da nossa nova série de reflexões, de mensagens. E hoje chegou o dia da gente começar esta série que com certeza falará muito aos nossos corações. No mês de novembro, obrigado Samuel, nós sempre, no mês de dezembro, sempre paramos para pensar um pouco mais sobre a missão da igreja. Nós nos dedicamos para estudar um pouco mais sobre isso, sobre a essência do que é ser igreja, de como nós podemos cumprir a nossa missão com mais eficácia. E na declaração de quem a bom pastor é, nós temos uma declaração de quem nós somos. Está escrito assim: nós somos uma igreja bíblica, simples e que não mede esforços para amar. Esta última afirmação da declaração de quem nós somos como igreja, foi ela que me inspirou a pensar sobre este tema, foi ela que me levou a esta temática, uma igreja que não mede esforços para amar. E depois de muito orar e ver o que Deus tem feito no nosso meio, então nós tivemos a convicção e a paz para trazer este conteúdo de reflexões para a nossa comunidade e para a nossa igreja, que sem dúvida alguma é de profunda importância para nós como igreja do Senhor. Essa série nos ajudará a responder perguntas do tipo: por que viver em comunidade? É possível viver em comunidade? Parece tão difícil, não é, irmãos? Parece tão complicado esse negócio de viver junto, né? A nossa comunidade é de fato uma comunidade de amor. Quais são as expressões visíveis de uma comunidade que ama? E para começar, o tema do nosso primeiro episódio é a importância de viver em comunidade. Esse é o tema do nosso primeiro episódio. A importância de viver em comunidade. Qual que é o primeiro episódio, gente? Opa, maravilha, gostei, hein? Irmãos, eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para você. Você que está aqui, você que nos acompanha pelo YouTube, por favor, eu gostaria que você refletisse com muito carinho, com muita atenção nesta pergunta que eu vou fazer agora. E não precisa responder audivelmente e nem precisa levantar uma das suas mãos. Eu apenas quero que você reflita nesta pergunta. Você que está aqui presente, e você que nos acompanha pelo YouTube, pelo canal aí da nossa igreja, você já se sentiu decepcionado ou decepcionada com a sua comunidade local, com a sua igreja, com a sua família na fé? Estou vendo aí alguns irmãos pensando e refletindo. Você já se sentiu decepcionado ou decepcionada com a sua comunidade local, com a sua igreja, com a sua família na fé? Eu acredito que muitas pessoas olharam para o tema da nossa série e logo pensaram: igreja, a comunidade do amor. Será? Eu acho que isso aí é propaganda enganosa, hein?
Talvez alguns olharam para o tema da nossa série nova que a gente está começando hoje e pensaram, olha, isso aí não é a minha experiência com a comunidade cristã. Talvez você seja alguém que tenha frustrações imensas em relação à igreja. Talvez você tenha marcas profundas, feridas. Talvez você foi machucado, desapontado, maltratado numa comunidade cristã. Portanto, dizer que a igreja é uma comunidade do amor e do amor de Deus seja algo muito difícil para você, devido a todas essas experiências e feridas que você carrega. E deixa eu te dizer uma coisa, você não está sozinho. Tem muita gente decepcionada com a igreja. Tem muita gente decepcionada com a comunidade cristã. Eu quero mostrar para vocês aqui um artigo do jornal O Tempo. O título desse artigo é "Por que as pessoas abandonam a igreja?" Esse é o título desse artigo. Eu peguei um pedacinho aqui para compartilhar com vocês, que afirma o quanto as pessoas têm se decepcionado com suas comunidades locais, com sua igreja, com sua comunidade de fé. Diz assim: não obstante a igreja oferecer conforto espiritual e ser lugar de adoração a Deus, muitos ainda abandonam sua crença. Os motivos variam e vão desde a decepção com pastores, com outros membros, pecado ou isolamento. Atualmente existe uma grande quantidade de pessoas feridas, insatisfeitas com a igreja e separadas das suas congregações. Está aí. Essa é a realidade. E a pergunta que eu me faço, irmãos, é: por quê? Por quê, irmãos? Eu não consigo olhar para isso e ficar quieto. Pelo contrário, eu olho para artigos como esses e eu fico inquieto. Porque não deveria ser assim. Por que viver em comunidade tem sido algo tão difícil e desafiador para nós? Por que tanta decepção? Por que tantas feridas e insatisfação com a comunidade cristã? Irmãos, por que cresce assustadoramente o número de desigrejados no Brasil? Um movimento que defende que não é necessário nenhum vínculo relacional ou ajuntamento em grupo para ser cristão. Eu não preciso ir à igreja, eu não preciso frequentar uma comunidade cristã, eu não preciso de relacionamentos para ser um cristão. Olha só, de acordo com o IBGE, em 2003, apenas 0,7% dos cristãos, os cristãos protestantes, se diziam não frequentadores de templos. Só que em 2009, esse número já havia chegado a 2,9%. Isso dos cristãos protestantes. Se a gente for colocar todos os evangélicos e cristãos aí, o número é muito maior. Mas, segundo o levantamento da revista Isto É, de agosto de 2017, a partir de dados da pesquisa de orçamento familiar do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, estimou que o número de desigrejados no Brasil atualmente supera a faixa dos 4 milhões, é isso mesmo que você ouviu, 4 milhões de pessoas. 4 milhões de pessoas. Eu acredito que tudo isso, irmãos, é reflexo dos poderes que têm atuado fortemente na nossa cultura hoje. Da onde vem tudo isso? O que causa tudo isso?
E eu gostaria de oferecer isso aqui como norte, para a gente entender um pouco o que tem acontecido na nossa cultura e o que tem tomado conta dos corações daqueles que também estão inseridos no contexto da igreja, da comunidade cristã. O primeiro poder que tem atuado em nossa cultura e tem tomado conta dos nossos corações é essa natureza humana, pecadora, idólatra, individual. Irmãos, a nossa natureza, ela é idólatra. Já dizia João Calvino que o coração humano é uma fábrica de ídolos. E o primeiro ídolo a quem nós adoramos somos nós mesmos. O primeiro ídolo que nós adoramos somos nós mesmos. Preste atenção nisso, meu irmão. A primeira pessoa com quem nós nos preocupamos somos nós. E basta você olhar para a nossa cultura que isso está tão presente, não precisa você se esforçar tanto para ver e perceber. Primeiro eu preciso cuidar de mim, primeiro eu preciso me sentir bem, primeiro a minha casa, primeiro as minhas necessidades, primeiro eu pago as minhas contas, primeiro eu como e se sobrar alguma coisa eu te dou, primeiro eu preciso fazer as minhas coisas e se sobrar tempo eu penso no favor que você me pediu ou que você tanto precisa. Tudo isso começou a acontecer quando os nossos primeiros pais decidiram adorar a si mesmos ao invés de adorar o Criador. Esse poder que atua em nossa cultura não é de agora. Desde que o pecado entrou no mundo, o homem tirou Deus do seu lugar e colocou no lugar de Deus o seu próprio eu. O seu próprio eu. Mas não apenas isso, irmãos. O mundo é idólatra em sua estrutura, em seu sistema. Ou seja, o problema da idolatria não é apenas um problema individual, mas é um problema que se espalha por todo o sistema anti-Deus deste mundo em que vivemos. Desde o momento em que o homem escolheu pecar, nós vivemos em um mundo caído, um mundo muito distante da realidade do Éden, daquilo que Deus tinha preparado para nós. O mundo está do jeito que está, porque nós somos pecadores, somos idólatras. Escolhemos adorar a nós mesmos ao invés de adorar o Criador. Basta assistir os noticiários, ler os jornais, entrar nas redes sociais para ver e perceber que o mundo anda muito mal das pernas, meus irmãos. O mundo está muito distante daquilo que ele deveria ser. Mas não apenas isso, por último, os poderes malignos, os demônios. Sim, existe uma força invisível atuando neste mundo. E a Bíblia está repleta de versículos. Vigiem, tomem cuidado, estejam atentos. O diabo, seus demônios, estão agindo, estão oprimindo, estão influenciando pessoas a viverem cada vez mais longe de Deus e de seus propósitos para suas vidas. Qual que é o resultado de tudo isso, irmãos? Caos e desordem. Caos e desordem. No centro de tudo isso, há caos e desordem. A separação, a egocentrismo, a alienação, a preconceito. O amor deu lugar ao ódio, à mágoa. O importante sou eu, o importante é o que eu penso, o importante é o que eu quero. Deus, eu decido aquilo que eu quero e não aquilo que o Senhor quer para a minha vida.
Foi isso que o homem fez no jardim, e é isso que o homem continua fazendo todos os dias. Que tudo isso cria caos e desordem. Há um verso de uma música que resume muito bem tudo isso. A canção foi escrita por Paulo Nazaré, um artista cristão, e ele escreveu essa música com uma roupagem bem contemporânea para mostrar para todos que o mundo não é do jeito que deveria ser. Interessante que ele conseguiu passar uma mensagem profunda. O mundo anda mal das pernas, meu amigo. O mundo anda de muletas. É tanto ego, cada um no seu umbigo. É tanto ódio, é tanta treta, é tanta briga. Irmãos, nós precisamos resgatar o amor. Nós precisamos resgatar o desejo e a importância do viver em comunidade. Porque o mundo quer individualismo. O mundo adora um Deus que se chama eu mesmo. O mundo divide. O mundo quer separação. O mundo quer divórcio. Mas Deus não nos criou para viver assim. E esta série é um grito por amor do viver em comunidade. Essa série nos faz voltar às Escrituras e lembrar que o nosso viver é um viver em união. E nesse primeiro episódio nós iremos focar nisso. Antes de falar sobre o amor, que com certeza é fundamental, e talvez hoje você veio para cá pensando, puxa, hoje o pastor vai fazer uma exposição sobre o amor. Claro, eu vou falar sobre o amor, mas antes disso, nós precisamos aprender com a palavra de Deus sobre a importância da comunidade. Porque a nossa cultura, porque o mundo, o sistema anti-Deus, tem colocado a comunidade como algo pejorativo, vergonhoso. Mas para a palavra de Deus não é assim. Nós precisamos resgatar em nossos corações o amor, a paixão, o brilho nos olhos, a alegria de viver em comunidade, de viver em irmãos, de viver em comunhão. E somente a palavra de Deus tem poder para fazer isso em nossos corações. Eu creio nisso. Talvez você está me assistindo e o seu coração está em pedaços, você não acredita mais na comunidade, mas eu acredito, porque a Bíblia nos ensina a viver assim, porque Deus acredita nisso. E até morrer eu vou proclamar esta mensagem. Nós fomos salvos para viver em comunidade. Nós fomos salvos para viver em comunidade. E o texto que eu quero expor para vocês hoje à noite é o texto de Efésios capítulo 2, do versículo 19 até o versículo 22. Por favor, se você tem sua Bíblia, você pode abrir. Se você está sem Bíblia, se você está assistindo o vídeo e não tem uma Bíblia aí por perto, o texto está aqui no telão, você pode acompanhar. Efésios capítulo 2, versos 19 a 22. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus,
edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Antes da gente entrar aqui especificamente no texto e tirar algumas lições preciosas sobre a importância da comunidade, eu gostaria de entrar um pouquinho no contexto. Vamos entender o que está acontecendo aqui. O que Paulo quer ensinar para a gente? O que aconteceu antes? O que Paulo tem vindo aqui ensinando para os irmãos da igreja de Éfeso? E eu chamo a sua atenção para o seguinte fato: essa é uma carta escrita por Paulo a uma igreja, certo, meus irmãos? Sim ou não? Sim, para a igreja de Éfeso. É uma carta escrita pelo apóstolo Paulo a uma igreja. Essa carta foi endereçada a uma igreja. Essa carta tinha um destinatário, e esse destinatário era a igreja de Éfeso. Aí vem a pergunta: dentro da comunidade dos discípulos de Jesus, naquele tempo, pastor, já existia egocentrismo, já existia alienação, já existia individualismo, já existia preconceito, racismo, já existia divisão? Sim. Sabe por quê? Porque esses caras eram tão pecadores como nós somos. Vejam só comigo, a gente tá falando do contexto, versículo 11, desse mesmo capítulo. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, chamados, preste atenção nessa palavra, incircuncisão, pelos que chamam circuncisão, preste atenção nessa palavra, incircuncisão e circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, até aí. Vejam só que o texto está dizendo que existem dois grupos na igreja de Éfeso. Um grupo que se denomina circuncisão, esse grupo era o grupo dos judeus. E o outro grupo era denominado o grupo da incircuncisão, era os gentios. Todo aquele que não era judeu. O povo da circuncisão, judeus, e os da incircuncisão, os gentios. Porém, a maioria das pessoas convertidas na igreja de Éfeso era gentia. E eles sabiam que grande parte do plano de Deus no Antigo Testamento envolvia, sim, o povo de Israel, e eles sabiam disso muito bem. Mas, meus irmãos, durante séculos, os judeus haviam desprezado os gentios, e essa atitude jamais havia feito parte das intenções de Deus para o seu povo. De maneira alguma. Durante séculos, os judeus haviam sido diferentes dos gentios na religião, na maneira de se vestir, na alimentação e nas leis. Até Pedro ser enviado aos gentios, lá em Atos capítulo 10, se você tem o costume de anotar e ler em casa depois, anote esse texto, Atos capítulo 10, até Pedro ser enviado aos gentios, a igreja não teve problemas. Mas a partir do momento em que os gentios começaram a surgir, os cristãos judeus repreenderam Pedro por visitar os gentios e comer com eles. Isso está registrado em Atos capítulo 11. E alguns representantes da igreja reuniram-se, vai vendo, hein? Presta atenção. E alguns representantes da igreja reuniram-se para uma assembleia muito importante, visando determinar o lugar dos gentios na igreja.
porque eles não eram dignos, talvez, de assumir o mesmo lugar que os judeus tinham. Isso está registrado em Atos capítulo 15. E a grande pergunta daquela assembleia foi: um gentio precisa passar a ser judeu antes de se tornar um cristão? Essa foi a grande pergunta. Um debate danado. E assim, um diz que sim, o outro que não, e aquele pega para capar. Aquela discussão toda. E a conclusão que eles chegaram foi a seguinte, por favor, preste muita atenção. Judeus e gentios são salvos da mesma maneira. De que maneira? Pela fé em Jesus Cristo. Ponto final. E até hoje é assim. Você só pode ser salvo se você depositar a sua fé em Jesus Cristo. Não importa a sua etnia, não importa a sua cor, não importa de qual povo você é, não importa de onde você está assistindo esse vídeo agora. Se você depositar sua fé em Jesus Cristo, você será salvo. Essa inimizade não deve existir mais. Essa confusão não deve existir mais. Essa divisão não deve existir mais. A igreja, o corpo de Cristo, a comunidade cristã é a nova criatura de Deus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não importa se você é judeu, se você é gentil ou sei lá o que das contas. Na velha criatura, tudo se desintegrava, irmãos, por causa do pecado. Mas na nova criatura, a justiça promove a unidade. Não pode haver judeus, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos nós somos um em Cristo Jesus. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Em Cristo, judeus e gentios têm paz entre si e todos têm livre acesso a Deus, porque o véu que separava já não separa mais. Não há mais separação, não há mais divisão. E aplicando apenas esse contexto, a gente nem entrou no texto ainda, né? Aplicando só esse contexto aqui, irmãos. Como que a gente pode trazer isso para as nossas vidas? Para o nosso dia a dia? Como que a gente pode trazer um texto que foi escrito há 2, 3 mil anos atrás para a nossa realidade em 2020? Para a realidade da nossa comunidade? Para a realidade da Bom Pastor, para a realidade da sua igreja que está nos assistindo aí. Irmãos, quantas vezes nós agimos da mesma maneira que os judeus agiram? Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes nós deixamos de viver em comunidade? Nós perdemos a nossa paixão, o nosso amor, o nosso brilho nos olhos por nossa comunidade cristã, porque nós nos achamos melhores do que os outros, assim como os judeus se achavam melhores do que os gentios. Quantas pessoas abandonam suas comunidades cristãs porque os outros membros são imaturos? Porque os outros membros são hipócritas, porque os outros membros são frios na fé, porque os outros membros precisam melhorar, porque o líder não é capaz de liderar aquela igreja. E é sempre o outro e o outro. É sempre o outro que é pior, é sempre o outro que não presta, é sempre o outro que tem a culpa. Talvez o grande problema que tem impedido muitas pessoas de viverem em comunidade
não seja os erros dos outros, mas esse orgulho doentio que tem tomado conta dos seus corações. Meus irmãos, nós precisamos nos lembrar que na comunidade todos estão em obras. Sim ou não? Todos nós estamos em obras. E essa obra só será concluída no dia em que Cristo voltar. Na comunidade todos erram, inclusive você também erra. Eu também erro muito. Na comunidade não existe melhor, na comunidade não existe maior, na comunidade não existe mais santo. Na comunidade há um povo pecador que continuará pecando enquanto viver neste mundo. Mas apesar disso, esse povo almeja, esse povo sonha e esse povo deseja ardentemente viver para a glória de Deus. Não seja um judeu que se acha melhor que os outros. Tome cuidado com esse sentimento. Se esse pensamento tem rondado a sua mente, meu irmão, preste muita atenção nisso. Se você tem apontado os erros para os outros, preste atenção no que você está fazendo. Você também é pecador. Você também precisa da graça e misericórdia de Deus. Você também precisa de gente. Você também precisa da comunidade cristã, que no momento é imperfeita, mas é no meio dela que Deus escolheu agir e operar grandes maravilhas. Na igreja há lugar para todos, irmãos, para todos. A igreja deve ser uma comunidade de braços abertos para todos. A igreja deve estar pronta para acolher a todos. Mas deixa eu dizer uma coisinha para você. É impossível andar em unidade se você se acha perfeito, ou se você acha erros apenas nos outros. Pois a comunidade cristã é formada de pecadores imperfeitos, que foram alcançados pela graça e pelo amor de Deus, mas ainda estão em obras. É por isso que eu acho muito legal essa ideia. Muitas igrejas colocam bem debaixo da porta de entrada dos seus templos, proibido a entrada de pessoas perfeitas. Não existe ninguém perfeito aqui, mas o nosso Senhor é. E com a ajuda dEle e dos nossos irmãos, a cada dia nós buscamos ser mais parecidos com o nosso Senhor, que é perfeito. Amém, irmãos? Amém. Paulo ele vai ensinar isso tudo por todo o capítulo 2. Perceba que nos últimos versículos, Paulo ele repete o termo Você está com sua Bíblia aberta aí, irmão? Por favor, preste atenção na palavra de Deus. Paulo ele repete o termo para enfatizar a obra unificadora de Cristo. De ambos fez Efésios 2,14. Um só homem, versículo 15. Um só corpo, versículo 16. Um Espírito, versículo 18. Tudo isso para enfatizar, para deixar bem claro para aquele povo que Cristo superou todo o distanciamento e divisão espiritual que havia naquele povo. E nos últimos versículos deste capítulo ele continua repetindo E nos últimos versículos deste capítulo, Paulo continua ensinando para aquele povo: comunidade é importante sim. Não deixe a sua comunidade, não desista da sua comunidade. Viver em comunidade é fundamental. E Paulo aqui, ele vai apresentar para a gente 3 retratos que vão ilustrar muito bem a importância do viver em comunidade na igreja de Jesus Cristo. E é esses retratos que eu quero compartilhar com vocês, e assim a gente vai então entrar no texto aqui. Primeiro, Paulo ele vai falar sobre a nação.
Nós somos uma só nação. Paulo ele vai usar esse retrato, ele vai usar esse exemplo. Ele vai usar essa metáfora. A igreja é uma só nação. No versículo 19, na parte A, diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, vocês não são estranhos, vocês não são mais forasteiros, vocês não são mais estrangeiros. Irmãos, Deus tem um só povo, Deus tem uma só nação, e esse povo, essa nação, chama-se igreja. A raça eleita, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Só existe um. Há várias igrejas locais espalhadas pelo mundo inteiro, mas só existe uma igreja de Jesus Cristo, que são todos aqueles que creram em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Há uma só igreja, uma só nação. Ah, pastor, mas e Israel? Sim, irmãos. No Antigo Testamento as nações eram separadas de acordo com a sua descendência. No Antigo Testamento, Deus ele escolheu uma nação para ser o canal de bênção para todas as outras nações. Mas olha só que interessante, preste muita atenção nisso. As nações, como eu estava dizendo, elas eram separadas de acordo com a sua descendência. A descendência de Sem, Cã e Jafé. Isso está registrado lá em Gênesis capítulo 10. Os descendentes de Sem, os descendentes de Cã, os descendentes de Jafé. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, isso muda. Quando Cristo veio na história, irmãos, muitas coisas mudaram. E louvado seja o Senhor por isso. Porque agora o povo de Deus não é somente Israel, mas o povo de Deus é todo aquele que nele crê. Perceba que no livro de Atos nós vemos essas três famílias unidas em Cristo. Em Atos capítulo 8, um descendente de Cã é o tesoureiro etíope que é salvo para a glória de Deus. Em Atos capítulo 9, um descendente de Sem, chamado Saulo de Tarso, torna-se apóstolo Paulo, salvo pela graça de Jesus. Em Atos capítulo 10, os descendentes de Jafé, os gentios da casa de Cornélio, o centurião romano, também são salvos. Irmãos, o pecado dividiu a humanidade, mas Cristo, pelo seu sacrifício e poder, nos uniu. O pecado causa divisão, mas o amor de Cristo causa comunhão, amor, compaixão, acolhimento. Todos os cristãos, qualquer que seja a sua origem e etnia, pertencem à nação santa e são cidadãos dos céus. Comunidade não é invenção humana, igreja não é ideia de homens. Quem nos fez igreja, quem nos fez comunidade foi Jesus. Quem pensou e planejou o contexto de comunidade, união e comunhão para nós foi o próprio Deus desde a eternidade. Nós somos uma só nação, um só povo, um só povo. Mas Paulo também, ele vai usar o retrato de uma família. Na parte B do versículo 19, ele diz assim: vocês são membros da família de Deus. Por meio da fé em Cristo,
nós passamos a fazer parte da família de Deus. Somos irmãos e Ele é o nosso Pai. Por que nós nos chamamos de irmãos? Porque nós cremos que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Nós nos chamamos de irmãos, porque nós cremos que todos aqueles que um dia depositaram sua fé em Jesus Cristo, se tornaram filhos de Deus. Se você é filho de Deus, não importa quem você é, suas limitações, você é meu irmão. E nós temos o mesmo Pai. E esse Pai é o Deus a quem nós servimos, é o Deus que nos salvou. Apesar de todas as nossas diferenças, desavenças, frustrações, tristezas, somos todos irmãos e irmãs. E deixa eu te dizer uma coisa muito interessante. Quem escolhe seus irmãos não é você mesmo, mas é o próprio Pai. Sabe o que isso significa? Quando você olhar para aquele irmão, por mais que ele seja difícil, por mais que você e ele não se batem, sabe? Por mais que você tenta ser legal e gentil, mas parece que não rola. Não foi você que o escolheu, foi Deus que escolheu ele. E como pai, Deus quer ver você, como irmão dele, o recebendo com todo amor, carinho e compaixão. E não com julgamentos. Se a gente entender esse conceito que Paulo está mostrando para esses nossos irmãos da igreja de Éfeso, como isso faz diferença em nossos relacionamentos. E isso me fez pensar em minha família de sangue. Isso me fez lembrar da minha família. Apesar de não ter um pai perfeito, apesar de não ter uma mãe perfeita, irmãos perfeitos, não é, Ronaldo? Sabe de uma coisa, irmãos? Eu amo minha família. Eu amo minha família. E como eu sinto falta de estar perto deles. Como eu sinto falta dos momentos em que nós nos reuníamos em volta da mesa para comermos todos juntos. E o meu pai estava lá, minha mãe, meus irmãos. Eu já fiquei muito triste com os meus pais. Já fui disciplinado muitas vezes por eles. E eu odiava isso. Como eu ficava bravo quando minha mãe me disciplinava. Quando meu pai me disciplinava, então, sai de baixo, né? Porque para o pai disciplinar lá em casa tinha que ser algo muito grave, né? A minha mãe fazia ali aquele primeiro nível, né? Mas se o nível fosse assim mais alto, né, de rebeldia, então ela chamava o meu pai. Mas, irmãos, eu olho para trás e eu penso, se eu sou o homem que sou, é porque na minha família eu tive pais que me disciplinaram. Eu tive pais que me educaram, que me ensinaram, que me amaram. E mesmo com tantas limitações, meus pais são tão simples, humildes. Uma empregada doméstica, um porteiro. Eu sempre disse, e até hoje eu falo, com todas as minhas forças, o meu pai e minha mãe são os melhores pais do mundo.
O que dizer dos meus irmãos? Quantas desavenças, quantas brigas, quantas mentiras entre nós que a gente inventava. Hoje eu lembro e eu dou risada, mas na época era cruel, viu? Como eu era menor e eu brigava com os meus irmãos maiores, eu tinha que usar algumas coisas, não é? Então eu já taquei cadeira nos meus irmãos, já peguei a faca para ameaçar, falar, vem, chega perto de mim para você ver, né? Muitas vezes eu fui decepcionado por eles, eu os decepcionei. Mas mesmo assim, eu amo meus irmãos. São uma bênção de Deus na minha vida. E a grande verdade é que eu não consigo viver sem eles. Não consigo. A gente fica um tempo sem ver o Daniel, né, Ronaldo? A gente precisa ir lá. A gente dá um jeito de ir lá para matar a saudade, para se reencontrar, para conversar. Meu irmão foi para Pernambuco, não aguentou ficar lá, tá vendo? Teve que vir para perto de novo da família aí, Keila. Quantas vezes, irmãos, falamos, ouvimos, aprendemos, declaramos que somos uma família, mas não vivemos como tal. Deixa eu te fazer uma pergunta, muito simples. Quando seu pai te disciplinava, você abandonava a sua casa? Você abandonava a sua família? Quando você se desentendia com seus irmãos, você ia embora? Quando o seu casamento não vai bem, você simplesmente desiste de tudo e sai por aí na vida? Eu acredito que não. Minha experiência não foi assim e eu louvo a Deus por isso. Mas por que nós agimos assim com a nossa família na fé? Por que, irmãos, esse grande número de pessoas abandonando suas comunidades cristãs por causa de desentendimento? Por que tanta gente desistindo de viver em comunidade? Por que na primeira desavença a gente desiste do povo que Deus colocou em nossas vidas para vivermos juntos? Por que na primeira vez que o líder, que o pastor chama a sua atenção, você simplesmente vira as costas e vai embora? É assim que você age com a sua família? É assim que você faz na sua casa? Então por que você age assim na sua comunidade cristã? Por que você faz assim com a sua família que Deus te deu? Em Cristo Jesus nós somos uma família, irmãos. Paulo está dizendo para aquele povo, nós somos uma família, membros da mesma família. Nós somos irmãos. Essa família não é perfeita como nenhuma é, mas é a família que Deus nos colocou para amar e sermos amados. Não desista da sua família, não reclame da sua família, mas todas as vezes que surgirem conflitos, desavenças e desafios, lute por sua comunidade, sirva a sua comunidade, não reclame, não desista, decida amar. Porque é assim que nós agimos com a nossa família. Haja assim também com a sua família na fé. E para a gente caminhar para o final, irmãos, somos um só templo. Esse é o último argumento do apóstolo Paulo. Esse é o último retrato que ele apresenta para esta igreja, para ensiná-los sobre a importância da comunidade, de viver em união e comunhão. Versículos de 20 a 22, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo, olha só, o detalhe que o apóstolo Paulo coloca aqui, nele vocês também estão sendo juntamente edificados.
Separado não tem como. Sozinho não tem como. É junto. Junto, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. No livro de Gênesis, Deus andava com o seu povo, isso está lá registrado no capítulo 5, versículo 22. Mas em Êxodo, Deus ele decide habitar com o seu povo, isso está registrado em Êxodo 25, 8. E Deus ele habitou no tabernáculo até que os pecados de Israel fez com que a glória de Deus partisse. Isso está registrado em Êxodo capítulo 40, versículo do 34 a 38. Posteriormente Deus habitou no templo. Isso está registrado em 1 Reis capítulo 8, do verso 1 até o 11. Mas infelizmente Israel voltou a pecar e a glória de Deus partiu outra vez. Isso está afirmado em Ezequiel, capítulo 10, versículo 18. Até, meus irmãos, que Cristo veio, foi pregado numa cruz, morreu, ressuscitou, e hoje, por intermédio do Espírito Santo, Deus habita, sabe em quem? Deus habita, sabe onde? Na igreja. É na igreja que Deus habita. O templo de Deus é a igreja. Isso está registrado em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus não habita mais em templos construídos por mãos humanas, nem mesmo nos templos da igreja. Irmãos, Ele habita o coração, Ele habita no coração dos que creram em Cristo e na igreja como um todo. E o texto nos diz que o alicerce da igreja foi lançado pelos apóstolos e pelos profetas. E ele diz que Jesus é o fundamento e a pedra angular. Você sabe para que servia a pedra angular? Você sabe o significado disso? Irmãos, a pedra angular, ela era responsável pela integração de toda a estrutura que viria. Jesus Cristo, Ele é a pedra angular. Ele é responsável pela integração, pela união de judeus e gentios. Jesus Cristo é a pedra angular que une pecadores tão diferentes como eu e você. Essa referência ao templo era muito significativa, tanto para os judeus como para os gentios. E por que era tão significativa? Porque os judeus, eles iam se lembrar do templo de Herodes em Jerusalém. E os gentios pensariam no grande templo de Diana. Mas esses dois, um dia, seriam totalmente destruídos. Porém, o templo de Cristo permanecerá para todo o sempre. A igreja de Jesus Cristo sempre prevalecerá. As portas do inferno não podem deter a igreja de Jesus Cristo. O Espírito Santo realiza essa obra, pegando pedras mortas do poço do pecado de iniquidade e dando-lhes vida, colocando-as com todo amor no templo de Deus, nessa edificação. Em algumas cartas, Paulo ele vai dizer que a igreja é a edificação de Cristo. São pedras que eram mortas, mas foram dadas vidas. E o Espírito Santo tem colocado, edificado com muito amor todas essas pedras imperfeitas, uma maior, outra menor, uma com certos defeitos e outras também. Mas não existe defeitos e pedras tão diferentes que a pedra angular não seja capaz de uni-las.
Cristo Jesus é a pedra angular da igreja. Ele nos une. Esse templo, como diz a palavra de Deus, é bem ajustado, de modo que cada parte cumpre o seu propósito determinado por Deus. Vamos concluir? Irmãos, Paulo nos ensina que nós somos uma só nação, uma só família, um só templo. De fato, Deus não nos salvou para vivermos na individualidade. Deus nos salvou para vivermos em comunidade. Sabe por quê? Não existe maturidade sem o outro. Não existe crescimento sem o outro. Não existe igreja sem o outro. E eu quero compartilhar com vocês uma parte do estudo escrito pela psicóloga, mestre em teologia e em estudos interdisciplinares. O nome dela é Karen Bomilcar. O título que ela deu ao seu estudo foi Entre Dores e Amores, Comunhão na Comunidade. E ela escreveu o seguinte, irmãos, eu encerro com isso aqui. Cresci num ambiente de comunhão da comunidade cristã. Talvez você se identifique com essa experiência. Ali, aprendi e fui desafiada, encorajada, nutrida e também ferida e decepcionada. Conheci o gosto da tristeza, da traição, da indiferença. Onde existem pessoas, preste atenção nisso, onde existem pessoas e relacionamentos, estamos sujeitos ao sofrimento das relações. Onde existem pessoas e relacionamentos, estamos sujeitos ao sofrimento das relações. Por isso me aproximo do tema de maneira realista, como quem experimentou da ambiguidade deste contexto, mas também experimenta o amor e esperança viva do potencial curador da comunidade cristã, através da presença transformadora do Cristo em nós. E ela continua dizendo mais um pouquinho. Depois de experimentar a dor da comunidade, fui encorajada a caminhar na direção da reconciliação e da renovação do amor pela comunidade. Que bom que ela foi orientada a isso. Lembrei que também sou parte da comunidade com potencial tanto de agregar e o diferir. Fui relembrada da aridez da vida quando nos isolamos e dos riscos que isto representa à saúde emocional e espiritual. Meu trajeto de cura também foi em comunidade, experimentando o potencial reconciliador e restaurador que o Espírito Santo promove em nosso meio. Estou falando do corpo de Cristo, família que nos foi dada e que encontramos espalhada ao redor do mundo. Esta expressão visível de Deus, que nos identifica para além de traços culturais e idiomas. Este corpo de Cristo que se norteia pela palavra e busca viver essa dinâmica comunitária sob este paradigma. A fé cristã é relacional, comunitária, é pessoal, porém não é privada. Precisamos uns dos outros para crescer. É desejo de Deus que estejamos todos reunidos em nossa diversidade, promovendo unidade, sendo instrumento e um sinal visível, com a missão de levar a luz de Cristo a todos os homens.